Olá, amigos. Nós hoje vamos falar da fase fálica na formação da personalidade da criança. Tá? Nós conversamos sobre as duas primeiras fases, que foram a fase oral, a fase anal, e agora vamos à terceira, que vai aproximadamente dos 3 aos 7 anos de idade. Tá? Eu sou o professor Roberto Anderson, sou pesquisador, educador e psicanalista. Minha área de pesquisa é a neuropsicocognição, ou seja, a neurologia e a psicologia ligadas à educação. São 3 livros que eu já tenho publicados e eles podem ser adquiridos. Basta acessar o nosso portal www.iup.org.br ou acessar o nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com, e clicar em cima da foto onde eu estou com meus 3 livros. Vamos então ao entendimento da fase fálica. Essa fase é entendida de forma incorreta, tá? Como a fase onde as variações das orientações sexuais são definidas. Nós vamos logo entender que não é nada disso. Aquilo que hoje chamamos de definição sexual, orientação sexual e opção sexual, não tem relação direta com essa fase. A definição, que é a estrutura sexual do menino ou da menina, obviamente já foi definida entre o primeiro e o 30º dia após a fecundação. Nós vamos ver isso no vídeo Sexualidade na Formação da Personalidade, que estará num dos próximos vídeos aí. A orientação sexual, que é o que define a atração sexual que a pessoa terá ao alcançar a adolescência, também já tem suas bases principais definidas durante a gestação. Isso já ocorreu de 30 a 60 dias depois da fecundação. Tudo isso nós vamos ver no próximo vídeo, conforme eu disse, e logo em seguida vem a opção sexual. Ela vai ser trabalhada a partir da fase da adolescência. Isso também estará no próximo vídeo. Nessa fase fálica haverá influências, conforme já falavam os estudos de Freud. Mas não vai ser a origem daquilo que nós chamamos hoje de orientação sexual. Na fase fálica, a criança começa a ter um melhor entendimento do que seja o outro. Ela vai agora iniciar a criação da sua própria personalidade. 3 aos 7 anos, imagina. Então começa o desenvolvimento de características da sua personalidade. Começa a sentir necessidade de ter iniciativas. Surge também o tal do sentimento de culpa. A criança entra no seu mundo virtual. Ela aprende a imaginar, a brincar no mundo imaginário e aparecem as fantasias. Isso é necessário para o desenvolvimento do senso de cooperação. Crianças isoladas conseguem passar por isso facilmente? Nem sempre. É aí que entra, mais uma vez, a fantástica estratégia da nossa mente. Se nós não tivermos amigos, ou se nós temos amigos, mas somos tímidos e não podemos brincar com eles, dar ordem para eles, etc., como acontece com muita criança, o que a nossa mente faz? Cria os fantásticos amigos imaginários. Então, com isso ela aprende, a criança aprende assim a dar e receber ordens, fazer um equilíbrio entre momentos de diversão, momentos de responsabilidade, etc. Nessa mesma época, a criança começa a perceber que existe uma diferença entre o papel masculino e o papel feminino na sociedade. Isso está muito polêmico hoje, mas isso existe, é verdade. Segundo Freud, essa observação da criança sobre esses diferentes papéis vai causar alguns tipos de conflitos na identificação de gênero. Isso ele chamou de conflitos edipianos. Baseado no quê? Complexo de Édipo, baseado naquela tragédia Édipo Rei, escrita por Sófocles, 4 séculos antes de Cristo. Nessa peça, um clássico da mitologia grega, Édipo matou seu pai, Laio, sem saber que era seu pai. E em seguida casou-se com sua própria mãe, Jocasta, sem saber que ela era sua mãe. Ao descobrir que ela era sua mãe, Édipo furou seus próprios olhos e Jocasta se suicidou.
Freud baseia seu entendimento da criança nessa fase para mostrar a tentativa de entendimento que a criança tem do seu próprio gênero. Então, essa criança vai tomar atitude de aproximação afetiva da mãe, como sua preferida, e desprezando o pai, que vai considerar como seu concorrente nesse amor. Sófocles, nessa peça, remete a uma reflexão sobre a questão da culpa em relação a comportamentos fora das normas éticas e dos tabus estabelecidos pelos grupos sociais em suas culturas. Freud pretende mostrar que existe uma necessidade de satisfação da curiosidade sexual e também intelectual pela criança, principalmente por causa da sua fixação na libido. Para Freud, a libido é o elemento impulsionador da psique humana. A gente sabe disso. Aquilo que para Nietzsche é o poder, para Freud é a libido. Nessa faixa etária, segundo Freud, a libido está diretamente ligada à sexualidade. E é assim que ele entende a busca pela mãe, a busca da mãe pela criança. Tá? Essa sexualidade vai aflorar durante a busca do amor da mãe. Se essa necessidade não for satisfeita, e se a criança entender que está sendo reprimida ou castigada, ela pode vir a desenvolver um forte sentimento de culpa, que vai diminuir o seu estímulo para tomar iniciativas e também vai poder reduzir sua vontade de explorar novas situações, de buscar novos conhecimentos, ou seja, vai prejudicar o desenvolvimento normal, intelecto, emocional dessa criança. No que diz respeito ao entendimento psicopedagógico da criança, é nessa fase que ela consegue adquirir confiança no contato inicial com a mãe. Também nessa fase é desenvolvida a sua autonomia, já que surge a expansão motora e o autocontrole. Se essa relação da criança com sua mãe ocorrer sem transtorno nenhum, ela vai, a partir daí, estar apta a desenvolver a iniciativa, por causa do aumento da sua intelectualidade. Essa ideia sexualizada de Freud, embora pareça meio exagerada, eu também acho, mas ajuda bastante no entendimento do desenvolvimento infantil. Lógico que até Jung brigou com ele por causa disso, achava que era exagero de Freud ele achar que tudo era sexo, tudo era sexo. As crianças já sentem confiança e autonomia nessa fase. Mas pela sua compreensão de mundo, elas percebem que a razão da existência, sua mãe, também dedica um pouco do seu tempo a alguém, seu pai. Olha o ciúme aí. Isso começa, ciúme e medo. Isso começa a ser visto como um perigo nessa relação. É uma concorrência. A criança então precisa provar para ela mesma que não existe o perigo de uma perda. Ou seja, o amor de sua mãe é seu e ninguém tasca. Assim vai continuar. Então ela, em uma determinada noite, essa criança, acorda e resolve tomar a iniciativa de se apossar do que é seu. Então ela vai para a cama da mãe com a intenção de abraçá-la, marcando sua presença, e se tiver alguém por ali, no caso seu pai, a intenção é empurrá-lo para fora da cama. Sai que a mãe é minha. Segundo Freud, a criança... Freud é brabo nisso. Segundo Freud, ele acha que a criança quer transar com a mãe e matar o pai. Tá? Bom, durante essa tentativa, ela passa por diversos estágios de satisfação e culpa que vão construir toda uma personalidade neurótica quando mal satisfeita, ou de saúde psíquica correta quando dá tudo certo. Agora, é comum nessa idade que a criança, passados alguns minutos, ela não queira voltar para a cama dela. Ela precisa ser levada para a cama dela e não ficar na cama da mãe. Porque não observar esse detalhe pode provocar o aparecimento, mais tarde, de neuroses típicas de insegurança. Tá? Alguns casos especiais, é bom lembrar, devem ser considerados, como por exemplo, mãe solteira criando seus filhos. O medo de perder a mãe continua valendo. Ou seja, a necessidade de ter a certeza que a mãe é sua também ocorre no filho que não tem pai. Tá? A criança vai ter a mesma necessidade e pode tomar a mesma atitude de ir para a cama da mãe e querer ficar abraçada com ela. Apenas ela não vai ter que disputar com um concorrente, já que não tem pai presente. Tá? Essa falta do amor do pai, seja pai existente mas ausente, tá? Caso muito comum, ou pai falecido, ou separado, ou desconhecido, etc., sempre colabora para a formação de uma carência afetiva masculina.
E essa carência afetiva masculina sempre prejudica o seu desenvolvimento, não há dúvida. Crianças precisam, para sua formação plena e emocionalmente equilibrada, de participação afetiva masculina e afetiva feminina. Não é só pai e mãe, tem que ter participação afetiva de ambos. O que se deve tomar muito cuidado em ambos os casos, principalmente no da mãe solteira, é não deixar os filhos dormirem em sua cama, como eu já falei. Esse é o único problema, tá? Essa prática, que não deve ser feita nunca, com mães sozinhas, é muito comum e vai trazer insegurança para a criança. Um outro caso especial e importante é o casal homoafetivo, adotando crianças, também comum hoje em dia. Esses casais, muitos já me perguntaram, como fazer isso, como funciona essa fase nessa situação. Bom, nessa relação homoafetiva, sejam dois homens ou sejam duas mulheres, o que vai importar mesmo é a qualidade do afeto passado por cada um. A qualidade masculina de afeto preenche algumas necessidades emocionais e também psíquicas da criança, né? Não só emocionais. A feminina preenche outras, emocionais e psíquicas. Então, para a formação psíquica e emocional equilibrada, não depende exatamente dos pais serem um casal heterossexual. Isso para desespero daqueles que lutam contra casais homoafetivos, tá? Mas sim de que seja garantido para essa criança afetividades características femininas e afetividade característica masculina, completando aquilo que eu chamo de par formador de sua personalidade afeto-psíquica equilibrada. É isso que a criança precisa, para estar emocionalmente bem. Em muitas famílias com pais tradicionais, existe a falta do afeto característico masculino, eu vejo sempre. Mesmo havendo pai, e mesmo esse pai sendo heterossexual. E o resultado da formação da personalidade dessa criança é que na adolescência, se for uma menina, ela vai ter grandes chances de confundir suas paixões com a falta de afeto paternal. Isso é terrível. A consequência mais comum é que ela possa vir a se apaixonar por alguém que inconscientemente significa o pai que estava ausente, uma pessoa bem mais velha. Ela está certa que está apaixonada, só que ela está inconscientemente querendo substituir completar aquele afeto que inexistiu. O erro nesse relacionamento só trará consequências muito mais tarde. Quando a mente dela vai rejeitar esse relacionamento, se ela se casar, né? Criando um complexo de culpa que, sem esse entendimento, vai parecer injustificado. Mas não, está justificado. Ela está trocando marido por pai. Isso é terrível. Então, os problemas emocionais e psíquicos futuros nada tem a ver com pais heterossexuais, casais homoafetivos, mas sim com a falta de afeto com características masculinas e características femininas. Isso é que deve ficar bem entendido, tá bom? Bom, havendo mais questionamentos, dúvidas, comentários sobre essa fase, qualquer outra fase, qualquer outro detalhe, mandem para mim por e-mail, robertoanderson@gmail.com, ou pelo WhatsApp, 719-9913-5956, ou no espaço dos comentários aqui mesmo, tá? É sempre um grande prazer poder falar com vocês, e com assuntos que eu considero super importantes para mim e para todo mundo. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.